1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nos diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Esta palavra, ela é uma palavra que nos chama a atenção a uma vida de santidade. E eu gostaria de falar sobre 4 passos para uma vida santificada. Nós precisamos aprender a nos santificar dia após dia, porque o Senhor, Ele cobra de nós essa santidade, porque a própria palavra fala que Ele é santo. E se nós quisermos ter uma vida de santidade, a primeira coisa que nós devemos fazer é obedecer. E nós percebemos que não é fácil obedecer. Muitos encontram dificuldades. Quase todos encontram dificuldade. Porque obedecer não é somente aquilo que eu quero. Eu tenho que obedecer o que eu quero e o que eu não quero. Eu preciso obedecer o que a palavra me ordena. Eu preciso ter um princípio de obediência. E nós podemos observar que na palavra de Deus, aqueles que não obedeceram, eles pagaram preço, eles sofreram, eles perderam, eles levaram a pior. E nós podemos ver na palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, que todos conhecem a história de Adão e Eva. A Bíblia fala que o Senhor deu uma ordem para eles. Olha, vocês podem transitar aí no jardim, vocês podem comer de tudo que vocês quiserem, mas, por favor, não toque na árvore que está no meio do jardim. Então, ele sabia, olha, eu tenho direito a tudo, mas essa árvore eu não posso mexer. Aqui eu não posso tocar. É o que acontece conosco. Deus deu para nós a oportunidade de viver, de divertir, de brincar, de sorrir, de viajar, de passear, de ir para todos os cantos que nós quisermos. Mas nós temos que saber que, como servo de Deus, nós temos que comportar em fidelidade a Deus, mantendo uma vida de santidade. Deus não nos proíbe fazer nada, mas já está escrito para nós como deve ser o nosso comportamento. E aqui a gente percebe que Eva, ela não dá crédito à voz de Deus. Ela prefere dar crédito à voz do inimigo. Quando ele fala com ele, não, você não tem nada disso não, você pode comer, porque assim você terá conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes é a concupiscência dos olhos, né? A ganância, a concupiscência da carne, que nos leva também a perder a nossa intimidade com Deus, perder a nossa santidade com Deus. E nós precisamos, né, de buscar isso, porque nós sabemos que Eva, Adão, eles tiveram grandes perdas com isso. Primeiro, depois que tudo aconteceu, que eles infringiram a lei de Deus, que eles pecaram, porque nós sabemos muito bem que pecar é errar o alvo. Pecar é uma coisa muito séria, porque nós estamos caminhando numa direção certa e nós erramos o alvo. Nós vamos numa contramão da direção. Então a gente precisa compreender que quando eles fizeram aquilo que eles não poderiam fazer, que já estava escrito para eles, vocês não podem fazer de maneira nenhuma, eles perdem o direito de viver ali naquele paraíso que era o jardim. E aí o que acontece? Eles são expulsos do jardim e colocados ali anjos para vigiar aquele jardim. E a vida deles, a partir daquele momento, passa a ser uma vida de dificuldade. Por quê? Porque agora eles tinham que
Adão tinha que trabalhar, Eva ia sofrer com dores no parto, não é mesmo? A serpente ia rastejar, porque um abriu uma porta para dar ouvido àquilo que não era para dar ouvido. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós precisamos obedecer, porque quando nós desobedecemos, nós perdemos algo que nós poderíamos estar ganhando com Deus. Você pode ver que eles perderam o direito de estar no jardim. A segunda coisa importante é humildade. Nós temos que ter humildade para admitir as nossas falhas, admitir os nossos erros, admitir que somos fracos muitas vezes e quem nos fortalece é o Senhor. E nós temos um exemplo muito interessante que é do profeta Isaías. Quando ele vê a glória de Deus, ele fala: Ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuro e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então quer dizer, ele reconhece: eu sou pecador, eu não mereço nada. Eu estou aqui, mas os meus lábios são impuros. Foi quando foi passado nos lábios dele uma brasa e purificado os lábios dele. Então nós precisamos ter a humildade para admitir onde nós erramos, o que nós fizemos de errado e chegar diante daquele que perdoa e apresentar a nossa causa e falar: Senhor, eu preciso do teu perdão, porque os meus lábios é impuro, eu tenho falado coisas que não te agrada, eu tenho falado mal das pessoas, eu tenho criticado as pessoas, eu tenho humilhado as pessoas, eu não tenho te adorado, Senhor, com meus lábios, mas eu tenho falado coisas desagradáveis. Então purifica os meus lábios, e também não somente os meus lábios, purifica a minha mente, purifica o meu corpo, purifica-me por completo, porque foi isso que aconteceu com Isaías. Você pode ver que depois de purificado, depois que ele viu a glória de Deus, ele se dispôs a ir. Quando o Senhor perguntou: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Muitas das vezes, nós estamos parados dentro da igreja, nós não saímos, nós não avançamos para o lado de fora para ganharmos almas. Por quê? Porque nós não temos humildade para admitir o nosso pecado, para que o Senhor possa nos transformar, para que nós venhamos transformar a vida. Porque com uma vida desconcertada, como que nós vamos ganhar outras vidas? Com a vida toda errada, como que nós vamos ganhar outra vida? Então nós precisamos meditar nisso. A humildade é importante. Bem-aventurados são os humildes. Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Então, a humildade tem que ser primordial também nas nossas vidas. Outra coisa importante é a vigilância. E a palavra de Deus mostra para nós que a vigilância é muito importante. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, nos diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então quer dizer, nós sabemos disso, que ele anda ao nosso derredor, nós sabemos que ele quer nos tragar. Então o que nós precisamos fazer? Ser vigilante. Vigiar o que fala, vigiar o que pensa, vigiar onde pisa, vigiar o que faz. Por quê? A palavra também nos fala em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Muitas vezes a falta de vigilância faz com que nós venhamos cair em tentações. Quantas pessoas, por falar demais, caem em rascada? Tem coisa que não nos convém, tem coisa que não nos pertence, tem coisa que não é da nossa conta e nós queremos falar. Muitas vezes, irmãos, é melhor a gente calar, porque o sábio, ele pensa antes de falar, mas o tolo, ele fala sem pensar. Então nós não podemos ser tolo, nós temos que ser vigilantes, porque o inimigo, ele anda assim ao nosso derredor, tentando nos tragar, ele anda ao nosso derredor, querendo nos atrapalhar, mas nós sabemos que a palavra de Deus fala para nós, no versículo 9, ao qual resistir firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Não é só nós, não. A aflição está geral, a dificuldade é geral, mas a vigilância precisa ser geral. Muitas vezes nós estamos até na casa de Deus e nós deixamos, irmãos, de ser vigilantes. Um erro que a pessoa comete, nós já criticamos, nós já falamos, nós já comentamos, ao invés de nós termos sabedoria para orar, para falar com aquele irmão, olha, no secreto, para chamar no secreto, nós não queremos saber, porque nós não temos obediência, nós não temos humildade e nós não temos vigilância. Mas nós precisamos ser vigilantes. E uma outra coisa que é importante para nós termos uma vida de santidade é nós estarmos em jejum e oração. A palavra de Deus mostra para nós, irmãos, que em Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel, ele orava 3 vezes ao Senhor. Mesmo ele sabendo, que ele ia ser jogado na cova dos leões, o que ele fez? Ele entrou para o seu quarto, abriu as portas que dava para Jerusalém e ali ele foi falar com seu Deus. A oração nos fortalece, a oração nos eleva na presença de Deus. A oração nos faz compreender coisas que muitas vezes, se nós não estivéssemos buscando, nós não iríamos compreender. A oração faz nos aceitar coisas que nós, como seres humanos, não queríamos aceitar. A oração tem poder de mudar a história da nossa casa, a história da nossa rua, a história da nossa família, a história da nossa igreja. A oração tem poder de restaurar vidas. Então nós precisamos orar. E nós sabemos muito bem que a palavra nos fala no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas orações, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. A oração tem poder de fazer o Senhor sarar a nossa terra, sarar a nossa nação, sarar as nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos adoecidos espiritualmente e não temos uma vida de santidade. Por quê? Porque nós não buscamos a Deus. Mas o Senhor espera que nós venhamos agora a aprender a ser santo. Separar das coisas que não agrada a Ele, porque Ele mesmo disse, sede santos porque eu sou santo, sede santo porque eu sou santo. E muitas vezes nós queremos igualar, irmãos, as coisas do mundo. Igualando as coisas do mundo, não tem como nós termos santidade. Nós temos que ser parecidos com Jesus, e é isso que Ele quer falar conosco. Olha, pareça comigo, largue as coisas que não me agradam, largue o mundo que não me agrada, se achegue mais a mim, seja obediente, seja humilde, seja vigilante, esteja em oração, porque o resto eu vou fazer para você. Então Deus espera de nós, irmãos, esses princípios. E muitas das vezes nós resistimos. Mas nós não podemos resistir, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E o nosso Deus, irmãos, Ele tem nos orientado de todas as formas. Então eu quero deixar essa palavra para você. Anima o teu coração e Deus fará grandes proezas na sua vida, em nome de Jesus.